Agora, Casão, o Corinthians, em contrapartida, foi lá para o Uruguai, tudo bem, enfrentou o Liverpool do Uruguai, que não é uma potência, 3-0, com susto, porque perdeu o Renato Augusto. E a velha história da Renato Augusto dependência. O que É. você achou? Não, primeiro assim, o grupo do Corinthians tem 3 times para se classificar para duas, para passar 2 times, né? Tem 3 para passar 2 para a próxima fase. A chance do Corinthians, eu até escrevi sobre isso também. O Corinthians tem que ganhar as duas do Liverpool. O Corinthians teria que ganhar as duas do Liverpool, que é o time mais fraco do grupo. Ganhou lá e tem que ganhar em casa. E aí entrar na briga com os outros dois. Que o Independente Del Valle já perdeu uma partida e o Corinthians na próxima rodada joga com o Argentinos Júnior em casa. Então, essa partida em casa com o Argentinos Júnior, o Corinthians tem que encarar como a final da Libertadores nesse momento. Porque se o Corinthians ganhar do Argentinos Júnior em casa, ele vai para 6 pontos, né? E os caras vão ter que se matar. Os caras vão ter que ganhar do Libertar ainda, do Liverpool ainda, vão ter que ganhar do Liverpool. O Corinthians já ganhou do Liverpool, né? Então é assim, o Corinthians se colocou numa posição inicialmente muito tranquila para começar, porque joga a segunda em casa contra, na minha opinião, talvez o melhor time ali. O melhor time, Independente Del Valle, o Argentino Júnior, eu acho que o Corinthians ali briga com uma segunda vaga, antes de começar o torneio. Agora não, agora o Corinthians já pode pensar em uma classificação mais segura. O Corinthians pode pensar em alguma coisa. Agora, sem Renato Augusto, aí vamos falar assim, pô, o Corinthians se virou bem sem o Renato Augusto ontem, contra o Liverpool. Gente, contra o Liverpool de Montevidéu. Beleza? O Corinthians foi lá e fez o papel dele. Meteu 3. O time é fraco, o adversário. O adversário é fraco. O adversário não bateu, o adversário não teve pressão, o estádio não estava lotado, não teve nada. Foi um jogo do Corinthians contra uma equipe fraca da Libertadores, que o Corinthians foi lá e atropelou, perdeu o Renato Augusto, não se sabe quanto tempo, mas perdeu o Renato Augusto. Okay? O Corinthians não joga agora no final de semana, porque não está em final nenhuma, vai jogar a Copa do Brasil na outra semana, aí depois começa o Brasileiro e a coisa começa a pegar. Então, por exemplo, contra o Argentino Júnior em casa, sem o Renato Augusto, muda de figura o jogo, né? Não é Uhum. o Liverpool, é o Argentino Júnior. Então o Corinthians perde muito sem o Renato Augusto, principalmente para esse jogo, se caso ele não consiga recuperar mesmo. Porque, como eu falei antes, na minha visão das contas, esse jogo agora com a Argentino é a final do campeonato para o Corinthians. Ganhando esse jogo, ele coloca um pé lá na classificação e o outro bem juntinho ali. Você entendeu? E o Uhum. Corinthians é mesmo dependente do Renato Augusto no seguinte: o Corinthians tem uma boa defesa, um ótimo goleiro. O Corinthians tem um ataque agressivo, né? Tem o Roger Guedes, tem o Will Alberto e tal. Mas, no meio, o único jogador criativo, puramente criativo, é Renato Augusto. Sem o Uhum. Renato, o Corinthians fica com um meio-campo bom, marca bem, toca bem a bola, mas não tem criação. E aí o Corinthians perde, fica girando para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro, sem que alguém enfie uma bola para o Roger Guedes, para o Roberto. Aí eles começam a voltar para tentar receber a bola. Aí fica uma coisa ruim. Então o Corinthians precisa, urgentemente, né, de contratar um jogador que tenha a característica criativa. Eu não estou falando, para deixar bem claro, para contratar um jogador com a qualidade do Renato Augusto, porque é Uhum. difícil encontrar. Não é porque o Renato é o Pelé. Não, é porque essa característica ela sumiu do futebol brasileiro. A seleção brasileira não tem um jogador criativo no meio-campo. O Corinthians não tem. Né? E a grande maioria dos clubes não tem também. Então, mas você precisa ter pelo menos um cara com característica. Característica. Não precisa ter a genialidade, a característica. Porque um cara que joga desse tipo, uma ou outra enfiada de bola vai dar. Vai alimentar pelo menos os atacantes. Pode ser que não faça uma jogada brilhante nunca, mas alimentar o atacante, o ataque vai. E sem o Renato, os atacantes morrem de fome ali no Corinthians. É. Ô, Mili, uma coisa que me chamou a atenção com essa história do Renato Augusto ontem, bom, primeiro que ele saiu de campo muito cedo, né? Era 10 minutos de jogo, ele se machucou ali sozinho, e aí é uma imagem muito chocante, porque ele chora, soca o chão e tal. E além disso, o que me chamou a atenção muito é o envolvimento do restante do time com a contusão do Renato Augusto.
Tava todo mundo mal, apavorado, tal. Até a Marília Ruiz hoje contou, tem a apuração dela, que no vestiário ele foi lá acalmar o pessoal. Falei, não, calma, pessoal, tá tudo bem, vamos pro jogo, tal. E aí o segundo tempo o Corinthians fez um segundo tempo até melhor. Então a influência do Renato Augusto, além de tudo isso que o Casagrande falou, que é um cara que não tem parecido, tem uma influência quase que psicológica dele nesse elenco do Corinthians. Isso é uma coisa notável. Eu acho que tem dois lados isso, um bom e um nem tão bom, assim. O nem tão bom é isso aí tudo que o Casão falou. Não há no elenco, talvez nem no futebol brasileiro, um substituto para ele, assim, para o que ele faz. Nesse elenco, quem eu talvez pensasse? O Adson, para fazer essa função. Como o Casão falou, para compor ali, não vai executar do mesmo jeito, mas está orientado a fazer, sabe? Pelo menos isso, uma ou duas bolas vai rolar. Então, isso é o lado nem tão bom. O lado que eu vejo bom, me parece um elenco unido, um elenco que está fechado. Um elenco que, ao contrário, por exemplo, do elenco do Flamengo, que a gente não vê isso, é um elenco que está ali pelo cara, e um por todos, todos por um, que é um grande clichê, mas os clichês não nascem do nada, né? Eles nascem porque eles têm uma função. Então, eu acho que esse outro aspecto, assim, todo mundo sentiu muito. Quando o Corinthians ficou até meio desestruturado. E não tática nem tecnicamente apenas. Emocionalmente também. Então, eu acho que é uma coisa que você sente pelo teu colega, né? Você sabe o que é aquela dor. Você vê o cara batalhando para se recuperar. Você vê o cara no departamento médico. Você vê o cara na academia. Ele não é mais nenhum menino, então tá todo mundo ali por ele. Isso é uma coisa bonita. Isso me parece uma coisa. Nenhum elenco vencedor deixa de ter isso. Claro que há exceções, né? A gente sabe que houve já times que foram campeões com um elenco rachado. Mas não é a regra, né? Então, eu analisaria por esses dois aspectos, assim. O